A graça e a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Boa tarde a todos. Estarei trazendo nesse dia a mensagem Como tirar forças da fraqueza. Entregando a Ti, Espírito Santo, uma vez o baixo, Baraite, Bineite, obrigado, saio, Cobanaite, Bebes, obrigado. Orica Banarás, obrigado, Senhor, por testificar, por fortalecer, por me ajudar. O Senhor tem o primeiro lugar aqui nesse vídeo, é para fortalecer, para ajudar, para despertar, é para trazer esperança, Senhor, para o teu povo. Ajuda, testifica essa mensagem aos corações, restaura famílias, testifica, Senhor meu Deus, que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Eu te agradeço no nome do Senhor, do Salvador Jesus Cristo. Então quero desejar aos novos inscritos que sejam bem-vindos, ou sejam bem-vindas, nesse pequeno aprisco. Fique à vontade para comentar, pedir oração e também orar conosco. Lembrando, irmãos, que agora esses vídeos têm no máximo 15 minutos, então eu vou precisar ser mais sucinto. Agora, se eu ver que não tem como trazer a mensagem em 15 minutos, eu vou ter que fazer 2 vídeos, aí não tem saída. Embora eu não goste, eu gosto de mensagem num só, mas vamos lá. Os comentários da nossa irmã Marli Goulart, estamos juntos. Irmão Lucas Wimp, meus parabéns, irmão Aquino, feliz aniversário, tenha muitos anos de vida, com saúde e paz. Não deixa nada te abalar, tenha certeza que nada foi em vão. Todos os vídeos que o irmão plantou por intermédio do Espírito Santo está gravado em nossos corações. Obrigado por tudo, continue firme, trazendo os ensinos, Deus te abençoe. Grande homem de Deus, aleluia. Nossa irmã Marina, a paz do Senhor a todos, irmãos. Parabéns, irmão Aquino, que o Senhor Jesus te dê muita saúde, muitos anos de vida. Não sabia que o seu canal tinha sido cancelado, fui tentar ouvir o vídeo hoje cedo, não consegui encontrar no canal e eu vi o comentário que a irmã Marli me deixou. Deus é contigo, homem de Deus, em nome do Senhor Jesus, esse canal vai crescer e vai ser melhor que o outro, em nome do Senhor Jesus. Não para essa obra maravilhosa, assim como o irmão Lucas falou, nada das mensagens do outro canal ficou perdido. Está gravado nos nossos corações e mentes, que o Senhor te fortaleça e o Espírito Santo te conduza e te guie e continua nos ensinando a palavra do Senhor. Então eu respondi amém, irmã Marina, eu me perdi aqui um pouco, amém, irmão Lucas, glória a Deus, amém, glória a Deus, irmão Lucas, o Senhor te abençoe e te guarde, também a irmã Marina, amém, irmã Marina. Fico mais aliviado em tê-la aqui no canal conosco. Deus abençoe você e a família. Irmã Marli Goulart, irmão Aquino, não importa as circunstâncias, mas o canal vai crescer ainda mais. Hoje é aniversário do meu filho também, ore por ele, meus parabéns, irmão Aquino, que o Senhor continue te usando ainda mais. Ô glória. Eu respondi amém, irmã Marli, seja bem-vinda. Então existe entre muitos versículos na Bíblia que eu muito admiro. Hebreus 11:34 diz assim: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, e na batalha se esforçaram, Estou repetindo aqui, não sei porquê. Então eu vou dar uma parada no livro de estudo de Apocalipse e Mateus, e vou trazer algumas mensagens conforme eu for sendo inspirado, O tempo aqui é curto, como eu falei, 15 minutos, e é por isso que eu não posso falar muito. Então, como se tira a força da fraqueza? Então eu fiquei questionando a Deus como isso é possível. Com muito temor, eu tentava explicar para Deus, minha insignificância, eu tentava explicar para Deus que é a mesma coisa que eu tirar troco de uma nota de 100 numa nota de 50. Como é que eu vou dar troco de 100 numa nota de 50? É mais ou menos isso, Então não é possível. Eu fiquei uns 4 meses nesse dilema, até que certa vez, voltando de uma viagem de ônibus a Goiânia, eu desci em São Paulo e eu voltava muito triste, pois eu esperava fazer bons negócios em Goiânia, Então eu esperava ter renovo espiritual, pelo menos, expectativas, de negócios, e nada aconteceu. Eu estava voltando para casa e imaginava eu chegando de bolso vazio,
triste. E a pior coisa do mundo é um chefe de família desanimado e sem perspectiva, contas para pagar, sem dinheiro. Então, um pouco antes de chegar no Tietê, em São Paulo, numa situação de cochilo, eu tive uma visão, né, ou então um insight, e me vi em uma fila dentro de uma igreja. Então eu acordei assustado, estando na rodoviária, indo em direção ao guichê para comprar passagem para o Rio de Janeiro, né, porque eu tinha que fazer essa troca, porque eu não tinha como ir direto, né, lá de Goiânia, eu tive que passar em São Paulo. E eu pensei assim, poxa, eu vou pegar o ônibus para o Rio de Janeiro e chegar desse jeito, como eu estou, sabe, com esse astral. Então, assim, totalmente para baixo. Foi quando eu lembrei do insight que eu tive no ônibus, ou do sonho, e eu fui até uma igreja, né, em São Paulo, que eu conhecia, né, e aquilo dali me parecia muito naquela igreja. Então era como se fosse me mandando ir para aquela igreja. Eu me vi naquela fila ali. Então fui ali na Avenida de São João, e eu estava no Tietê e tinha que ir até a Estação República. Então fazer baldeação e caminhar consideravelmente, né? Eu estava com uma mala de 1 metro de altura, muito grande, deixei numa Lex, né, na rodoviária. Então na minha imaginação eu via, quando chegava na igreja, diversos obreiros orando e eu chegando em uma das filas. Ao chegar fisicamente na igreja, estava no intervalo de culto. Então entre um culto e outro, foi exatamente como eu imaginei, né? Eu pude, ou como eu vi, né? Eu pude constatar que não era imaginação, mas sim revelação. Eu fiquei na fila, e exatamente nesse momento que eu entro na fila, chegou um rapaz, né? E ficou atrás de mim, me fez 2 perguntas, eu percebi alguma coisa nele, mas não quis dar importância, afinal de contas estava com meus problemas, eu tinha que resolver meus problemas. E na mesma hora eu ouvi a voz dizendo que o Senhor iria me usar para ajudá-lo. O Espírito Santo, né, falando comigo, né? Na hora eu fiquei meio assim, eu falei, eu não cheguei a falar, mas eu pensei, né, eu precisando de ajuda, mas eu não me esforcei para entender, fiquei achando que vinha do meu pensamento e fiquei na fila em busca da minha bênção. Então o pastor que estava lá orou forte, realmente, homem de Deus, né? E eu saí bem melhor, do lado de fora, já quase indo embora. Foi como se algo me fizesse esperar, né? Sabe aquela parada que você dá assim para olhar para trás, sem nenhum motivo? Então eu fiz exatamente isso. Quando eu parei, né, e olhei para trás, eu vi aquele rapaz sair totalmente desolado, né, decepcionado. O semblante dele dizia tudo. E aí eu voltei um espaço, né, e sabe quando você fica receoso até de oferecer ajuda a alguém, porque você está precisando de ajuda? Essa é... caramba! Eu não vou esconder, a realidade é essa, né? Então eu me aproximei e perguntei, e aí, o pastor te ajudou? Foi só perguntar isso, né? Para quê? Um homem grande, um homem enorme, bem maior que eu, né, começou a chorar, né? Então um homem chorar de arrependimento, né, ou então por estar na presença do Senhor, é coisa linda, eu gosto de chorar na presença do Senhor, né? Mas ver um homem chorar porque está passando alguma coisa, né, e está indignado, porque está revoltado, é terrível. Então na mesma hora eu, em espírito, pedi que Deus tirasse aquela dureza do meu coração, que todos nós temos, né, com relação à dor do próximo, né? Então a gente só quer primeiramente ver a nossa dor, nosso umbigo. E que Deus me tirasse aquilo dali, que eu pudesse então me compadecer do meu semelhante, né? O que eu quis dizer com isso é que às vezes começamos, né, a deixar com que o coração feche, exatamente por causa da dureza de coração, algo tipo de Jonas, né? Indo, né? Vai para Nínive, né? Não, vou para Tarso, eu não quero saber desse povo aí não, eles que... É algo mais ou menos desse tipo, né? Então eu pedi a Deus em espírito, né? Pedi um coração voluntário, fiz essa oração rápida, coisa assim muito rápida, só a gente vai criando assim esse tipo de vínculo com o Espírito Santo. E ele me atendeu prontamente. Aquele homem chorava lágrimas amargas, indignado, havia sido assaltado. Ele estava com a esposa e a filhinha de 2 anos, levaram tudo dele. Ele chorando muito, disse, poxa, eu venho todo mês com a minha família pegar medicamento do governo, pois eu e minha família somos aidéticos.
Sabe quando você começa a apanhar por dentro? Então, naquele instante, eu agradeci a Deus por tudo que tenho passado, sabe? A minha situação não era nada perto da situação daquele rapaz. Estava na hora do almoço, então eu convidei ele para almoçar comigo. Então eu sempre demonstrava assim aquele ar de firmeza, né? Em nenhum momento passei para ele que eu estava. Então ele começou a conversar comigo, né? Almoçando, deixei ele bem à vontade, procurei sondar dele a respeito do casamento. Ele disse que a esposa dele era casada. Aí na mesma hora apontei minha artilharia acusadora, né? Ele disse que era errado, ele complementou dizendo não, que o marido dela, né? O falecido, havia morrido de AIDS, era aidético, a mulher não sabia e ele se juntou, né, com a mulher e só veio saber que era um adético há pouco tempo. Estavam aguardando para saber se a menina tinha o vírus. Então eu fingi, né, que absorvi o golpe, né, e sabe quando você toma assim aquele direto na boca do estômago. Continuei a conversar e comecei a falar de Jesus. Aí veio a surpresa, né, ou a explicação. Ele conhecia a palavra, ia na igreja, mas estava estava desviado, estava fora da igreja, né? Quem levou ele para a igreja foi exatamente essa esposa dele. Depois que ele mudou de igreja, ele se sentiu muito mais fraco, né? Então eu perguntei por que ele mudou de igreja. Ele disse que certo dia o pastor tinha dito que o crente que não leva a Bíblia para a igreja não é crente. Aí ele, como não tinha dinheiro para comprar uma Bíblia, né? Não gostou nada disso, e isso fez ele mudar, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Eu continuei conversando com ele, depois escolhi por ele, né? Sabe o que ele me disse? Eu fiquei perplexo com o que ele me falou. Ele disse assim: eu vou voltar para a igreja, mas eu vou pedir a Deus para ser um crente forte, igual a você. Meu Deus do céu. Oh, Deus, só Deus sabia como é que eu estava. Eu não sabia se ria, se chorava, se contava para ele como eu estava naquele momento. Então eu fiquei buscando uma direção, que me veio foi o silêncio, exatamente para não confundi-lo, né? Então eu queria dizer para ele que na verdade a fraqueza dele havia me fortalecido, mas eu fiquei calado, né? Terminamos de almoçar, fui de volta naquela igreja, voltei lá naquela mesma igreja, pedi o obreiro para me ajudar a orar, ele se reconciliou, o rapaz se reconciliou ali. Então eu comprei uma Bíblia, dei uma Bíblia para ele e levei ele então para a rodoviária para comprar passagem para ele, e que a esposa dele e a filha conseguiram gratuitamente por causa de um programa aí da prefeitura, mas ele não conseguiu. Então ele ficou exatamente para ver, né? Foi na igreja exatamente para ver se conseguia ajuda, né? E não conseguiu. Então eu levei ele na rodoviária, comprei uma passagem para ele, dei um pouco de dinheiro para ele poder viajar, dei a Bíblia tinha dado. Aí ele feliz, o semblante muda, né, irmãos? Alegria, aquela coisa toda. Eu vou falar para minha esposa que eu voltei para Jesus, ela vai ficar feliz da vida. Aí aquela coisa, daqui a pouco ele para e fala: mas peraí, você disse que tu é do Rio, que veio de Goiânia, mas por que você está aqui em São Paulo? Aí eu contei para ele, quando eu contei para ele. Aí ele começou a chorar, ele falou: eu pensei que Deus tinha me esquecido. Deus usou em você para me ajudar, me socorrer. Então essa palavra que eu tenho para dividir com vocês nesse dia, né? Mesmo na nossa fraqueza, nós podemos, sabe, ser um instrumento de Deus para ajudar, para alimentar, para fortalecer outros. Cada um na sua posição, né? Mas a melhor posição que tem, irmãos, é de humildade, é se humilhar e é estar sempre agradecendo a Deus, né? Por pior que seja a situação, sempre agradeça a Deus, porque com Deus nós somos mais do que vencedores. Eu agradeço ao Senhor, abençoe, Senhor meu Deus. Leve, Senhor meu Deus, essa força para os caídos, Senhor, que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Testifica essa mensagem, eu te agradeço no nome do Senhor Jesus, amém.